O luto é quando você tem alguma perda, normalmente é de alguém, ou então você perde funções. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, por exemplo, ela entra em luto daquela pessoa que ela era. Então não é só de uma pessoa que deixou de existir, mas é uma pessoa que mudou de condição também. Tem luto da sua outra fase da vida. Sei lá, uma pessoa casada há muito tempo e aí ela separa, tem um período de luto daquela separação. Então o luto sempre é um movimento de perda e essas reações que a gente tem. A gente pode dividir o luto em 3 fases, né? Uma é a negação. É aquele primeiro momento, em geral os primeiros 15, 20 dias, em que a pessoa não quer acreditar que tudo está acontecendo. Mas mais do que não acreditar, ela está meio anestesiada, até porque é uma época que ela tem que tomar uma opção de medidas, né? É papelada para enterro, é velório, é missa de 7º dia, quer dizer, tem todo um ritual a ser feito e necessário que a pessoa entra no automático. É como se, tipo assim, na realidade, eu acho até que esse processo de negação é uma defesa do cérebro da gente. Né, para a gente passar por aquilo tudo, né? Você depende como uma pessoa morre, né? No caso de uma perda física de alguém, se a pessoa morre de um desastre imprevisível, de uma maneira bruta, vítima de um assassinato. Então, assim, esses primeiros momentos é natural que a gente entre nesse automatismo que é chamada negação. Depois vem um período, depois da negação, vem o período da adaptação. Quer dizer, o que é isso? Passado aqueles primeiros 15 dias, 20 dias, a pessoa começa lentamente a retornar à sua rotina. Começa a voltar ao seu trabalho, começa a ter aquela sensação de tipo abrir a janela e falar, gente, o mundo lá fora ainda não parou. Tem vida, eu preciso não parou. Não parou. Tudo está funcionando. Eu acho que é aquela hora que a gente percebe que a nossa existência individual não é tão significativa. Existe um movimento no universo, no planeta, que ele se faz independente da gente. Então é aquela hora que a gente vai voltando às nossas atividades, ainda tem um choro ou outro? Tem, mas a gente vai, tipo assim, a gente é tomado pelaquela consciência de é preciso seguir em frente. Nessa hora do é preciso seguir em frente, é natural que eu sinta. Algumas pessoas sintam mais, outras menos. Algumas pessoas começam nesse período a ter muita sensação de tipo assim, como é que eu vou viver sem? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Mas vai tocando. E tem a terceira fase que é a aceitação. É aquela hora que eu falo, tipo assim, vai ser difícil, mas eu preciso enfrentar e eu vou dar conta. Eu vou ter que administrar coisas que eu nunca fiz, exatamente, mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer, vou dar conta, eu peço ajuda, eu me informo, eu começo a tomar pé da situação e em nenhum momento eu questiono se eu vou ter capacidade de fazer. Eu tenho inseguranças, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nesse momento de aceitação a pessoa começa a ter muita insegurança e ter o pensamento eu não saberei viver sem aquela pessoa, não é tipo assim, o luto normal nessa fase a pessoa fala assim, eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou viver, eu vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento ser trocado por aquele sentimento eu não vou conseguir, nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começa esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo 2º mês, final do 2º mês, início do 3º, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Mas eu acho que depois a gente tem que tomar aquela sensação, tipo assim, deixa eu começar a lembrar do que foi bom. Porque se eu tô com saudade, é porque teve muita coisa boa e a gente agradece. Muita coisa boa, com certeza.